Olá, bem-vindos ao Despertar Holístico, o podcast onde exploramos o autoconhecimento e a transformação pessoal através de uma abordagem holística. Eu sou a Mariana e hoje temos um episódio especial onde vamos falar sobre endometriose e para isso temos a nossa nutricionista, a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Olá, bom dia Mariana, obrigada Ah, pelo convite. Obrigada também por teres aceito estar aqui a falar sobre este tema tão importante para, especialmente, né, obviamente, para nós mulheres. Uhum, Olha, eu gostava muito que pudesses aqui partilhar um bocadinho daquela que é a tua jornada, porque é que este uhum. tema é tão importante para ti e o que é isto de endometriose? Ok, vamos começar por explicar o que é endometriose e depois eu explico porque é que eu estou tão ligada a este tema. Então, basicamente, a endometriose é uma patologia, uma doença, uma condição em que há um crescimento das células que forram o útero, a parte interior do nosso útero, e essas células crescem fora do útero. Pode ser em qualquer zona, em qualquer região, na zona pélvica, pode ser, por exemplo, à volta dos ovários, pode ser à volta do útero, pode ser à volta do intestino, mas qualquer tecido também que seja um tecido mais ou menos com as mesmas características, portanto, também pode existir à volta da bexiga, pulmões, cérebro. Existem já pessoas neste caso mulheres, que têm tecido endometrial em todas estas regiões. Porquê é que este tema é tão querido, querido para mim? Porque eu tenho endometriose. Em Portugal, uma em cada 10 mulheres tem endometriose. O diagnóstico é muito demorado. Agora já se começa a falar mais neste tema, as pessoas já estão mais informadas, os profissionais de saúde já estão mais alerta para isto. Mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito difícil fazer o diagnóstico. Inclusive, havia desconhecimento do tema. Eu tenho endometriose na família. Diz isso, desculpa, Eu ia fez até uma te pergunta. perguntar se sentias, mas que tinham começado a aparecer mais casos, mas se calhar vais-me responder que sim, porque também os diagnósticos, na verdade, começaram foi a melhorar, o que trouxe Sim. mais à tona essa questão, que estava um E bocadinho também, escondida, na verdade. sim, e também se começar a falar mais. Há figuras públicas hoje em dia que já expressam que têm esta patologia, que já falam sobre o tema. Depois nós também começamos a associar, se calhar, histórias e sintomas que fomos tendo ao longo do tempo e começamos a perceber, se calhar eu também tenho isto. O facto também de se expressar hoje em dia que ter dores menstruais não é normal já faz com que as meninas, as mulheres, já vão em busca de perceber o que é que está a acontecer com elas. Ou seja, há uma série de coisas a acontecer que estão a ajudar também para que o diagnóstico seja feito com mais frequência, mais facilmente e mais rápido, o contrário, tardiamente, mais cedo possível, porque realmente é um diagnóstico que a média são 10 anos para ser feito. Eu demorei cerca de 15 anos a saber o que tinha e é muito desconfortável. De facto, é algo que nos deixa demasiado debilitados, não só fisicamente, porque a própria patologia é muito debilitante, mas também emocionalmente, porque conseguires perceber o que é que está a acontecer contigo, porque é que tu tens certos sintomas, porque é que tu não consegues estar bem, e não, e depois há aqui muitos rótulos que são colocados naquilo que tu expressas que sentes. Quais são, assim, os sintomas que uma pessoa pode sentir? Olha, eu passei por várias fases, mas o sintoma mais comum é a dor. A dor é uma dor muito forte. Inclusive chega-se a comparar com a dor no parto. Depois, pode haver outros tipos de sintomas como tendência para desânimo, depressão, ansiedade. Por exemplo, o tipo de dor também variou. Eu tive uma dor que há uns tempos atrás eu descrevia como se fossem facas a cortar-me por dentro. Uhum. Neste momento, a dor que eu nos últimos tempos tinha sido uma dor parecida com um rasgar. Ou seja, vai variando. Eu acho que Incapacitante. isto também diz isso. É incapacitante, mesmo. Extremamente incapacitante, sim. Claro que isto depois depende de cada pessoa, de cada nível, de cada grau. Pronto. Também o estilo de vida influencia, não? Sim, sim, Stress, mas não sei, agora estou a sim, pensar. sem dúvida, sim. O estilo de vida é fundamental, mas também tem muito a ver com a quantidade de tecido endometrial, com as zonas onde está localizado. Por exemplo, esta dor que eu referi primeiro, parecido com facas a cortar, era quando eu tinha mais localizado na zona do intestino. Neste momento migrou mais para a zona da bexiga, então a dor é diferente. Ou seja, vai mudando a zona da Pode dor? mudar, pode crescer, depende. Depende, Ok. sim, sim, sim. E Sim. alguma vez
daquilo também que vais estudando e tudo mais, é possível ficar sem endometriose? Ou simplesmente se vai controlando? Já há casos para tudo, há de tudo. Olha, há casos em que pós-parto desaparece completamente a dor e reduz bastante. Há casos em que, por exemplo, a cirurgia remove totalmente, depende de cada caso, depende de cada situação. É daquelas patologias que não há uma resposta concreta e que depende de cada caso, sim. E também da zona onde está localizada, acima de tudo. Pós-menopausa desaparece porque é uma patologia que está ligada à parte das Mas, hormonas. Sim, tal e qual. chega à menstruação, né? Ou Sim, 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 sim. Das hormonas de estrogênio e progesterona, sim. seja, a pessoa só consegue entender que pode ter endometriose quando está na fase da menstruação. Sim, na Ou fase fértil, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. A patologia e as dores só surgem na idade fértil, sim. ai, na idade fértil, ok. Sim, sim. No ciclo. Desde a primeira menstruação até à menopausa, sim. Ok, ok, ok. Olha, naquela que tem sido também a tua jornada, quais é que tu sentes que também podem ser aqui os alimentos que podem influenciar esses sintomas? Ou seja, que podem atenuar, não é, de Uhum. alguma forma, esses sintomas mais desafiantes da endometriose? Sim. Olha, como é uma patologia que está muito relacionada, que inflama o nosso corpo, Ok, e quanto mais inflamação tivermos, maior é a propensão para a dor, acima de tudo tens de fazer uma alimentação mais anti-inflamatória possível. Então, retirar aqui certos grupos de alimentos ou minimizar a exposição a é muito importante, nomeadamente os básicos, açúcar, gorduras saturadas, farinhas refinadas, por aí fora, mas depois existem grupos específicos que também eu fui percebendo com o tempo que me faziam muita diferença. Produtos lácteos, no meu caso específico, sou muito sensível e desencadeiam-me não só alterações gastrointestinais, como também mais dor. E quando eu tenho a menstruação seguinte, eu vou ter mais dor. Pronto, portanto, uma das coisas que eu fiz, mesmo que seja magro sem lactose, não resulta comigo. Então, tive que passar tudo para o de origem vegetal. Claramente, quando eu estou em férias, quando tenho situações de aniversários, etc., eu permito-me consumi-los, mas já sei que quando vier a menstruação tenho que ter mais cuidado. Tenho que, se calhar, usar mais um bocadinho de chá, tenho que, se calhar, recorrer já a suplementos alimentares, porque já sei que vou ter mais dor. Um, o glúten também aumenta a sensibilidade à dor. Um, no meu caso específico, consigo tolerar melhor do que, por exemplo, os produtos lácteos. Tenho pacientes minhas que não conseguem tolerar de todo. O que eu sinto, acima de tudo, é se eu consumir glúten, naquela semaninha antes de me vir a menstruação e na semana durante, a minha barriga enche muito mais mesmo. Então aí eu retiro completamente ou tento minimizar ao máximo. O produto lácteo já é consoante, já é o mês todo, já tenho assim uma sensibilidade maior. Depois, há outros hábitos que, no meu caso específico, impactam muito, noutras pacientes minhas têm um impacto mais subtil. Por exemplo, o sono é extremamente importante. Eu, se dormir mal, ou se tiver um mês muito agitado, vai impactar na dor. O exercício físico tira-me muito a dor, portanto, fazer exercício físico para mim é terapia, é terapêutico. Estar em contato com a natureza e com o mar também me alivia bastante, principalmente nos dias em que estou com a menstruação e o calor. Por exemplo, eu recorro muito a botijas de água quente, tenho umas compressazinhas que colo na barriga, que têm umas sementes e que aguenta, basicamente aquilo aguenta o calor durante cerca de 12 a 14 horas. Para mim é milagroso. quando Compro estás a numa lojinha, trabalhar, não? Por sim, exemplo, sim, colocas isso se estiveres em casa a trabalhar, por exemplo, ou mesmo se calhar uhum, noutro sítio, aquilo se calhar passa sim. despercebido, não é? É como se fosse um selozinho, Ok, mais ou menos deste tamanho, colocas na barriga, espetacular. interessante. Sim, 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 é muito bom mesmo. Pronto, mas isto para dizer que há outros tipos de hábitos ou rotinas que têm um impacto muito grande. O stress e a ansiedade, claramente, que também vão aumentar a dor, pronto, mas acima de tudo o Meditação que eu noto, também diz sentes isso? que a meditação também é algo que tu sentes que pode ajudar na parte de, lá está, da regulação Claro. da gestão do stress, da ansiedade, para se manter mais, em melhor equilíbrio. Sim, tal e qual, sim. Tudo o que seja, qualquer tipo de práticas que ajude a relaxar, que ajude aqui a ter um maior controle emocional ao longo do tempo, faz todo o sentido termos na nossa vida. Por exemplo, já cheguei a controlar algum foco de dor
agora já consigo perceber o que é que resulta comigo, mas anteriormente não tinha este conhecimento, não é? Então o que é que eu fazia quando estava com muitas dores? Fazia posições de yoga e olha, conseguia, houve uma vez, houve Olha, um mês específico, controlei só a dor com yoga e respiração, foi muito interessante. A partir daí não resultou mais, infelizmente, mas olha, mas eu acho que é importante, lá está, o experimentarmos várias coisas, também perceber aquilo que lá está, funciona para nós claro. e como tu estás a partilhar com esse exemplo, hum, isso funcionou contigo naquela altura e ainda bem também Uhum, que adquiriste esse conhecimento. Não significa que vai voltar a funcionar noutro momento, mas se calhar até mais à frente poderá voltar a sim, funcionar, não é? Portanto, eu acho que realmente é importante, lá está, experimentarmos diferentes coisas para podermos ter várias opções que realmente nos ajudem de alguma forma aqui a atenuar. tal e qual. Eu agora complemento, por exemplo, uma das posições, quem está por dentro do yoga, a posição da criança, por exemplo, a mim alivia muito a dor. Não retira totalmente como me retirou daquela vez, mas alivia. Quando eu vejo que tenho ali ainda uma dorzita que, não, que me está a incomodar, faço essa posição durante uns segundos. O down dog, por exemplo, são posições que me aliviam Uhum, bastante. uhum, Pronto. E eu acho que é este conhecimento, qualquer, cada grão a grão, e chega ali ao papo. Portanto. tal e qual. Ótimo. Olha, eu queria te fazer aqui uma pergunta, Uhum. quando estavas a falar da alimentação, que me surgiu, e que eventualmente pode ser a pergunta de alguém do lado de lá, que se calhar não tenha assim tanto este conhecimento. Quando falas da questão da alimentação, tu sentes que é algo que deve ser, cuidado, hum, regularmente? Ou seja, esses cuidados em termos de alimentação para uma pessoa que tem endometriose, deve ser algo que deve ser cuidado regularmente? Uhum. Ou, ter certos cuidados adicionais, com a alimentação, se me faço entender, em Uhum. determinadas fases do ciclo, porque Sim, assim também acho que a ideia não é só cuidar da nossa alimentação, acho eu, quando estamos com a dor, é numa exatamente. perspectiva preventiva, não é? Uhum. Antes e Sim, durante também, não é? Portanto, mas fiquei com esta dúvida, ou seja, se era algo que tu consideravas, claro que há momentos em que é normal nos permitamos uhum. a fazer algo diferente, como também partilhaste, do aniversário e tudo mais, também fazes, Sim. mas, pronto, se é em alturas específicas ou se é algo que deve ser mais contínuo, mais regular. Uhum. Olha, claramente que devemos ter sempre cuidado, porque já sabemos que depois, no final, quando vier a menstruação, que pode ter impacto maior, não é? Um impacto mais ah, doloroso. No entanto, aquilo que eu entendo de mim própria, do meu corpo, e claro que eu falo sempre, eu refiro Claro, sempre isto do meu corpo, porque a minha situação é diferente das outras meninas, cada situação é diferente, cada forma de manifestação é diferente. Quando me vai a menstruação embora, aquela primeira semaninha, eu posso estragar muito mais, porque sei que não vai ter um impacto tão grande. Lá está, ok. porque eu já experimentei várias vezes e já percebi que no meu caso reajo assim. Agora, depois de vir o período, depois de haver a ovulação, aí começa o período mais crítico. O meu próprio corpo começa a inchar um bocadinho mais, a inflamar um bocadinho mais. A barriguita começa a ficar um bocadito mais volumosa, não nada que seja assim extraordinário, mas eu noto diferença. Embora, desde que eu comecei a fazer uma suplementação que eu percebi que reagi muito Ok. bem, isso deixou de existir. De qualquer forma, eu continuo a adotar essa prática porque percebi que durante se calhar 10 anos resultou comigo, eu não quero deixá-la e agora se calhar por muleta, por medo de, de que as coisas voltem a piorar. Pronto. Que se calhar até já posso comer muito mais à vontade o mês todo. Já não preciso ter aqueles cuidados como tinha antes, mas eu, de qualquer maneira, como foram muitos anos a experimentar e a testar, eu continuo a usar essa muleta. Não sei se me estou a fazer entender. Uhum, uhum, uhum. Então, da ovulação para a frente, eu sei que quando vem a ovulação, porque tenho alguns Especialmente sintomas, nessa altura. Ok, sim, 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 aí tenho muito mais cuidado. Vou mais ao pormenor, sim. ok. Olha, e que alimentos é que, podem aqui ajudar a reduzir a Uhum. inflamação? Que alimentos específicos é que tu sentes que podem aqui ajudar neste processo? Olha, legumes e frutas, sem Ok, dúvida, porque são muito anti-inflamatórios. Chás, por exemplo, um chá que eu uso bastante é o dente-leão. Funciona muito bem ai, é tão comigo. bom. É. Chá de carne de mariano, chá de menta e hortelã, também.
e de alterações gastrointestinais também melhoram quando nós melhoramos a nossa parte gastrointestinal. Então temos uma boa digestão, e daí, por exemplo, o chá de menta, de hortelã, de erva príncipe, gengibre, são coisas que funcionam muito bem, não só porque reduzem a dor, mas também melhoram bem bastante o nosso trato gastrointestinal. Termos um consumo de alimentos com probióticos, como pickles, kéfir, kombucha, também é bastante interessante e também resulta bastante bem. Às vezes recorro um bocadinho à água das pedras se estiver fora a viajar, ou se estiver num local onde eu não tenho acesso Ajuda. a Ok. este alimento. Sim, sim, sim. A água das pedras também ajuda bastante. Pronto, e coisa, limonada também é muito interessante, também ajuda bastante. Um, Depois, claramente consumo carne, peixe, ovos, às vezes proteína de origem vegetal, mas acima de tudo os legumes e a fruta, que o reino vegetal é o que faz mais diferença. Sim. Queria te Spirulina perguntar, também é muito interessante. diz, Estava-me a diz. esquecer da spirulina. A spirulina também é muito interessante, também resulta muito bem comigo e também tem aqui bons resultados com os meus pacientes. Sim. Eu queria te perguntar se, assim, algo mais prático em termos de um plano para alguém com endometriose. Quase tu já me Uhum. disseste, mas não era Sim, sim, prático. sim. Mas queres partilhar mais alguma coisa nesse sentido ou dizer algo mais organizado? Sim, posso fazer, claro. Olha, por exemplo, vou dizer o que é que eu como. Ok, É perfeito. mais fácil, não é? Olha, por exemplo, ao pequeno almoço, eu vario sempre o meu pequeno almoço, gosto muito da variedade, não sou daquelas pessoas que gostam de comer sempre a mesma coisa, mas vou dar um exemplo do que eu comeria, por exemplo, a partir da ovulação para a frente. Ok. Por Bom. exemplo, poderia ser 2 tostas ou 3 tostas de milho, por exemplo, com abacate e ovo, ou por exemplo, 2 tostas ou 3 de arroz com manteiga de amendoim. Eu gosto de combinar o milho com salgados, o arroz com o doce, é meu, é pessoal. Gosto muito de beber chicória porque é um bom pré-biótico e noto que não tem. Esqueci-me de dizer uma coisa importante, que a cafeína na chicória foi uma das coisas que eu comecei a adotar na minha vida, porque é bastante bom. Tem pré-biótico e tem menos cafeína, mas o sabor está lá. Depois, fruta, sempre fruta em todas as refeições. Eu gosto mesmo do consumo. É meu, é pessoal, não tem que ser assim. Os meios da manhã e meios da tarde vão muito aos frutos secos, porque têm ômega 3, têm ômega 6, têm ômega 9, ômega 7, têm fibras e faz mesmo muito bem ao nosso organismo. É muito anti-inflamatório e é algo prático, portanto, anda sempre comigo. Eu não falho cá em casa frutos secos, seja de qualquer família. As castanhas também, por exemplo, a castanha de caju, a castanha de Brasil. Pronto, isso basicamente eu recorro muito a isso e complemento com fruta do que me apetecer. Mas sem lactose, Um, ou isso é diferente? o vegetal é vegetal. É Portanto, vegetal. sim, 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 Ok, sim, ok. sim. Os sem lactose eu tento fazer sempre antes do período da ovulação, se me apetecer. Mas eu evito mesmo produtos lácteos neste momento, só em alturas de férias e assim, Então, porque já aumenta, não percebi que é? A realmente, inflamação, sim, tinhas acho que partilhado, sim. sim, e mexe muito com o meu intestino. Eu noto que apesar de não ter, por ser sem lactose e magro, já não tem o impacto que tinha antigamente, mas mesmo assim inflama. Eu noto que é pessoal, lá está. Cada caso é um caso. O que eu faço nas férias é levo lactase comigo, pronto. Levas? Sim, sim, sim. Ok. Consumo Mas esses também produtos. tens ali digamos que um consumo moderado. Bem, acabas por ter. Se for a Itália não é assim tão moderado. Mas aí também é como eu digo, são férias, são períodos, acho que também nós devemos ter estes pequenos prazeres na vida, não é? E nisso eu sou muito flexível, é assim, o resto do ano eu vou fazer tudo direitinho, quando eu for à Itália eu vou à Itália. Pois, ou seja, ter mesmo Portanto, isso sim, muito, como é dizer, muito bem resolvido dentro de ti, não é? sim, Porque lá está, pode acontecer com muitas pessoas é que, ok, eu vou mostrar esta semana, passa a expressão assim, e depois quando já passou e eu me estou a sentir menos bem, posso sentir culpa, sabes? Então, uhum, essa questão do ter bem resolvido, diria assim, dentro de nós essa questão e saber que podemos sentir determinadas sensações pós. hum, ou seja, não sei se me fiz entender, ou seja, estarmos bem sim, 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 conscientes sim, deste sim, pormenor ao ponto depois de não estarmos a sentir-nos mal e tal e qual. culpadas connosco mesmas depois, caso Sim, sintamos sim, alguma sim. coisa mais desconfortável. Tal e qual. E uma das coisas que eu faço também, que ajuda bastante, e vale o que vale, mas foi algo que eu aprendi com a Luísa e com a Liz Borbot, Uhum. um, ou nos livros, que eu gosto muito de ler,
Eu quando vou, por exemplo, à Itália, eu estou a falar de Itália porque de facto é um sítio onde eu vou frequentemente. Um, eu falo com o meu corpo, eu digo, olha, querido corpo, esta semana eu vou lá, eu vou comer tudo o que eu Boa. adoro, porque eu adoro pizza, eu adoro gelado, eu adoro massa, adoro nhoque, eu adoro tudo. E eu sei que não são os alimentos que tu gostarias de receber, mas eu preciso disto para me alimentar a alma e para realmente estar ali de corpo presente, eu vou aproveitar ao máximo a minha estadia lá. E por isso, eu sei que tu vais comer estes alimentos, mas não te vão fazer mal. E a verdade é que reages completamente diferente. Eu acho que também o facto de eu conversar com o meu corpo é quase como se eu estivesse a falar comigo mesma em perspectiva de Claro. holograma, como se fosse a minha criança interior, vamos chamar assim, e eu explicar, olha, vai acontecer isto, eu sei que não é o melhor para ti, neste momento, mas vai ser bom também por outro lado. É algo que te vai acrescentar de certa maneira, que te vai deixar feliz, portanto, está tudo certo. Isso é muito bom. E tu não sentes que ao fazeres isso, hum, os sintomas pós são menores? São, são, Pois, exatamente. completamente, sim. Sim. Que se calhar, não Por, sei, mas poderás já ter a experiência de ter passado pelos dois momentos. sim, 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 sim. Já tive, também foi em Itália, por acaso, tive a maior crise, a segunda maior crise da minha vida foi lá. Eu desmaiei, inclusive, e pronto, não foi agradável, porque a sensação de tu perderes o controle de ti própria, além de ser uma dor incapacitante completamente, o facto de desmaiares do nada, de vomitar, é muito complicado porque tu pensas assim, ok, eu estou aqui, por acaso estava com uma amiga minha e ainda hoje eu olho para ela e eu penso assim, meu Deus, ela foi. Foi um anjo. Se eu estivesse no lugar dela, eu não sei como é que eu reagia, porque ela deve ter ficado desesperada durante segundos, não é? É muito complicado, mas isto fez com que eu também, talvez, este episódio especificamente, fez com que eu me focasse mais no estudo desta questão e também mais a fundo e perceber mais sobre mim, porque eu percebi que, ok, isto aconteceu com a Diana, por exemplo, a minha amiga, mas se eu estivesse sozinha, como é que seria? Por exemplo, se eu estiver a conduzir e se isto acontecer a conduzir, eu comecei a pensar, não, eu Sim. não quero isto para a minha vida, isto é horrível, isto é mesmo completamente. Eu não consigo ter uma vida com qualidade se eu continuar neste padrão. Eu tenho que quebrar isto, eu tenho que perceber o que é que posso fazer por mim. E lá está. E os métodos, a partir daí fui procurando cada vez mais e mais e fiz consultas. Fiquei um bocadinho desanimada, tal como há uns anos atrás, quando fiz consultas com alguns médicos, porque basicamente queriam que eu fizesse toma da pílula ou não há muitas soluções, então eu por mim própria comecei a querer pesquisar mais e a recorrer a coisas mais alternativas e tem resultado bastante bem. Olha, e era Basicamente é isso isso. também que eu te queria perguntar. Estava-te a ouvir e estava-me a recordar disto que também é extremamente importante. Não é só o estudo, o conhecimento daquilo que se tem, não é? Em termos de nutrição, em termos mais, sei lá, fisiológicos, biológicos, o que seja. Pronto, mas também aqui a questão muito ligada ao autoconhecimento, ao trabalho olha, ancestral, de memórias antigas. Uhum. Sim, Queres partilhar um bocadinho sobre isso? Alguma coisa que tenha impactado mais? Também sei que és uma pessoa que trabalha muito seu desenvolvimento sim, pessoal. Há assim alguma sim, coisa sim, neste processo específico que te tenha assim ajudado, que tu sintas que tenha bastante. ajudado mais? Sim. Primeiro, a relação com o meu corpo, que foi sempre algo que esteve presente na minha vida e eu também não estou nesta profissão por acaso. Mas ajudou-me bastante conseguir ter uma relação próxima e unida com o meu corpo. Porque eu, basicamente, durante muitos e muitos anos, e já fui partilhando isto noutros episódios contigo e até noutras Sim, sim. em lives, primeiro não aceitava muito bem o meu corpo, houve aqui, inclusive, eu passei por um processo de anorexia nervosa. Depois não queria ser mulher porque havia muitas crianças, muita coisa que tive que Sim. trabalhar, a não aceitação de mim como mulher, a não me identificação como mulher, um, principalmente porque o facto de ser mulher tirava-me aquilo que eu mais queria, que era a minha liberdade, o empoderamento, eu queria ter uma profissão neste caso, queria ter uma empresa, queria conseguir ser empresária de sucesso, mas foi-me dito que se quiseres, tu tens é que ser mãe, tens que cuidar da família e isso, esquece que isso nunca vai acontecer. E o não acontecer, o tirar-me esta liberdade de escolha e de chegar onde eu quero, foi algo que sempre disse, não, isto não vai acontecer, então para isso eu não quero ser mãe, para isso eu não quero ser mulher, eu quero chegar onde quero. Ok. Um,
Pronto, e isto, claro que uma conversa inconsciente, eu não verbalizava isto, eu não quero ser mulher, não é? Mas consegui perceber que esta conversa que eu tinha inconscientemente comigo mesma era isto, era basicamente eu recusar-me a ser feminina, a ser mulher porque isso impactava aquilo que eu realmente queria como sonhos. Pronto, isto basicamente o trabalhar o meu feminino de várias formas, mas aquilo que teve mais impacto comigo, agora respondendo à tua pergunta, foi a dança. A dança para mim foi a grande viragem de página da minha vida, sim. E principalmente um estilo específico, que são as danças femininas, por exemplo, o high heels, o pole dance. São danças que eu nunca na vida, eu estou arrepiada, nunca na vida imaginaria fazer. Inclusive, quando eu percebi que existiam este tipo de danças, eu criticava, eu julgava. Eu dizia, Uhum. não, eu nunca vou fazer isto para mim é, não dá, não dá. E depois permiti-me ir. E a primeira vez foi super desconfortável. A primeira vez que eu fiz um workshop até foi de Broadway, eu senti-me horrível, senti-me, não sei explicar, eu sentia que não era Coordenada, ou não ah, sei. mais, não, acho que era mais, não me sentia feminina, não me sentia sexy, não me sentia Ok, bonita. ok, já E percebi. eu olhava-me ao espelho e eu pensava, pareço uma estaca, pareço um tronco de uma árvore. Eu, inclusive, disse isto, amigo, pareço um tronco de uma árvore, não sou feminina, não tenho curvas, não tenho nada, não, o que é que eu estou aqui a fazer? E eu percebi, não, tens que insistir mais nisto, isto vai-te fazer bem. E foi mais uma vez, e neste momento posso dizer que são as práticas de dança que eu mais gosto. Adoro, adoro mesmo. Sinto-me completamente livre, sinto-me acolhida, sinto que posso ser eu mesma. Isto fez uma transformação muito grande dentro de mim, sem dúvida. E mesmo a nível de dor, coincidentemente ou não, foi diminuindo desde que comecei a fazer mais isto, sim. Claro que sim, também de alguma forma tu começaste a trabalhar o teu feminino e a Uhum, dança, não é? Claro que depende do estilo de dança, diria assim. Pronto. Mas traz aqui mais a leveza, traz mais o feminino, sabes? sim, Mais a fluidez. E já então ouvi falar. faz todo o sentido, todo o sentido. Está depois muito Sim, ligado aqui né, a endometriose está relacionada com o nosso chakra sexual e, portanto, esta questão da fluidez, do feminino, uhum, está tudo aí, sem dúvida. sim. Tão E bom, tão sinto que ainda são áreas que tenho que explorar mais, claramente, bem. mas tenho muito tempo pela vida, portanto. Opa, Jéssica, adorei mesmo esta partilha. Obrigada. Olha, eu só te vou perguntar se queres deixar assim uma última mensagem olha, para quem que esteja do lado de lá a ouvir-nos e que ou possa estar a passar por um momento destes, não é? De Uhum. endometriose, ou até possa conhecer alguém que possa fazer chegar este podcast, hum, que possas deixar uma mensagem, assim, que tu Claro, claro que sentes sim. agora, deixar. Olha, a maior mensagem que eu posso passar, e isto porque pela experiência que eu vivi, se sentirem dor, se tiverem algum desconforto, sintomas que não conseguem perceber ou que achem que têm a ver com algo deste género, mas que não esteja diagnosticado ou que coloquem rótulos como é síndrome de cólon irritável, é depressão, é ansiedade, continuem a procurar, não desistam, não aceitem qualquer rótulo que vos coloquem, porque é um bocado isto, foi, como eu vos disse, foi um percurso de quase 15 anos a tentar perceber o que eu tinha. O meu diagnóstico foi feito a partir do momento em que a minha mãe é diagnosticada, portanto, nem foi algo que foi por mim, foi a minha mãe tem, começaram a fazer o estudo, a minha avó e as minhas avós tiraram as duas do útero, não sabia porquê, na altura, não é? Provavelmente também era a mesma questão, e a partir daí foi uma porta de entrada para eu finalmente chegar lá e dizer, olha, eu sempre vos expliquei que provavelmente era isto. Então, a minha mãe tem, a minha avó e a outra avó tiraram útero, portanto, por favor, pesquisem, e foi um bocado por aí que, mas foi duro, e até eu ter neste caso o sintoma, ou neste caso a doença diagnosticada, foi um processo muito duro, principalmente emocionalmente. Mas quando se tem um nome, ok, agora já posso finalmente saber o que é que vou fazer. Então não desistam, não desistam, vão até, procurem ajuda de todo o tipo, desde medicina tradicional, medicina alternativa, osteopatia e fisioterapia para mim fizeram milagres, acabei por não referir isso, mas fisioterapia pélvica foi incrível mesmo, e foi através daí que também se pôs na mesa a questão da endometriose, portanto, procurem, sejam proativos, sem dúvida que é por aí. Porque é possível viver melhor. Uhum, sem dúvida.
Eu até me arrepiei, por causa de tu teres partilhado essa parte mais, não é, das gerações anteriores e de ter percebido que tu finalmente, não é, tu vieste trazer a cura, diria assim, desse sistema. Espero que sim. Eu acredito que sim, porque tu já estás a fazer coisas diferentes. Sim, 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 Acredito que sim. Ou pelo menos que já, né, já iniciaste esse sim. processo e bem. Olha, muito, muito grata, mesmo de coração, pela tua partilha, pela tua história. Obrigada. Foi um prazer mesmo teres ter estado aqui a falar sobre esse tema e espero bem que chegue assim a muitas pessoas e que possa realmente fazer a diferença. Eu acredito que sim, quem ouvir este episódio, especialmente as mulheres, não é? Se forem homens também, que se tiverem alguma situação, Sim, não é? De alguma mulher ou da sua mulher, o que quer que seja, sim, sim, também sim. possa ser interessante passar esse episódio para que realmente também possa já ser aqui, às vezes, uma porta de entrada, para poderem fazer algo diferente por elas. Agradeço também muito, todas as pessoas que estiveram desse lado a ouvir-nos. Fiquem atentos aos próximos episódios, onde nós vamos continuar a explorar várias formas de vivermos uma vida mais plena, mais equilibrada. Até ao próximo episódio. Cuidem-se e lembrem-se que a transformação começa sempre de dentro para fora. Obrigada, Jéssica, e Obrigada.